Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do verso 8 até o verso 20. Lucas, capítulo 2, do verso 8 até o verso 20. Diz assim a poderosa e inerrante palavra do nosso Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar pedindo que aquele mesmo Espírito que escreveu essas palavras nos faça entendê-la nesse momento. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti, nesse santo dia, em santo culto, prestando, Senhor, a Ti a honra e a glória que lhe é devida. O Senhor é o nosso Rei, nosso Salvador. Ó Senhor, nós estávamos perdidos nas trevas, mas o Senhor nos transportou dessas trevas para o reino do Filho do Seu amor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Por isso nós estamos aqui essa noite louvando o Teu santo nome, bendizendo a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito, especialmente a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos Te louvar por isso, mas nesse momento, com a Tua palavra aberta diante de nós queremos pedir que Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente a fim de podermos entendê-la, para que não saiamos daqui, Senhor, como meros ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Somente o Teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pode, Senhor, nos fazer sair daqui esta noite com o coração alegre, desejoso de amar mais o Senhor, de conhecê-lo mais e de anunciá-lo, Senhor, como o maravilhoso Salvador que Ele é. Bendito seja o Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos nessa noite, nós oramos em nome dEle mesmo. Amém. Meus irmãos, hoje é o dia 30 de novembro. E muitas tradições cristãs hoje começam a celebrar o que nós chamamos do período do Advento, a contagem regressiva para o dia do Natal. Então, desde o dia 30 de novembro, primeiro domingo dessa semana do Advento, começa-se então a celebrar o nascimento de Jesus, a esperar o nascimento de Jesus, lendo textos, cantando canções e fazendo então desse período um momento para ensinar as crianças e também preparar o coração para esse grande dia. Não é tanto um costume nosso como protestantes, presbiterianos, fazer isso, mas eu creio que justamente porque o Natal no nosso país perdeu-se certamente muito do seu sentido. Natal hoje tem muito a ver com o Papai Noel, com os presentes, com as festas, né? Você já começa a ver por aí
toda a iluminação, todos os enfeites sendo montados. Aqui na nossa igreja nós estamos já desde novembro, outubro, eu acho, com o coral ensaiando para a cantada de Natal e se preparando para esse momento. Curiosamente, um dado que eu vi recentemente foi que a maior árvore de Natal, a árvore mais cara de todo o mundo, está em qual lugar do país? Eu acho que os irmãos não vão acertar. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Custa 11 milhões de reais essa árvore. Curiosamente, Abu Dhabi e os Emirados Árabes são um estado muçulmano. E lá está a maior árvore de Natal do mundo. Curioso, né? Isso significa que o Natal perdeu-se de fato o seu sentido. E as pessoas comemoram, dizem por aí, Feliz Natal. Você vai ver os ônibus agora também enfeitados, com o Papai Noel estampado nos ônibus. Você vai ver isso por todo lado. Mas, meus irmãos, eu creio que nós podemos experimentar esse período do ano de uma maneira um pouco diferente. Usando de fato essa festa, que embora seja mundana ou pagã, melhor dizendo, e que nós saibamos que o dia 25 de dezembro não é o dia exatamente em que Cristo nasceu, mas que desde já nós possamos começar a preparar o nosso coração e meditar nesse fato maravilhoso que é a encarnação do nosso Salvador. Cristo se fez homem para salvar os pecadores. Nós podemos, desde já, começar a lembrar dos seus feitos, olhar para as coisas maravilhosas que nos acometem e então tirar algumas lições para a nossa vida. Portanto, o tema da nossa reflexão de hoje é o que a encarnação de Cristo nos deve lembrar. O que a encarnação de Cristo nos lembra sobre o Senhor. O Evangelho de Lucas, os irmãos conhecem, é um dos evangelhos mais detalhados de todos. Lucas fez uma entrevista, uma apuração acurada sobre os fatos de Jesus. Então, ele é um dos maiores evangelhos e também existem mais detalhes aqui. Desde o início, então, Lucas começa a descrever sobre a promessa de como viria o Salvador. No capítulo 1, ele faz isso, demonstrando os acontecimentos antes do nascimento de Jesus. E agora, no capítulo 2, Lucas fala do nascimento de Jesus, exatamente do dia em que Jesus nasceu. E o texto que nós vamos ler hoje, ou que nós lemos, fala da noite em que Jesus nasceu. E temos aqui alguns acontecimentos que nos fazem, então, pensar de como a encarnação do Verbo, como esse acontecimento, o advento, nos trazem lições importantíssimas para a nossa vida. Portanto, o que a encarnação de Cristo deve nos lembrar? Em primeiro lugar, no verso 8 e 9, que nós somos pecadores. Veja aqui o que diz o texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O texto começa então narrando que os primeiros a ouvirem sobre o nascimento de Jesus são os pastores de ovelhas. E esse é um fato aqui muito interessante e muito importante para toda a narrativa. Porque quem são os pastores de ovelha dentro da cultura judaica? São pessoas marginalizadas. Os pastores de ovelha são pessoas desprezadas por toda a sociedade porque eles têm o estereótipo de pessoas mal cheirosas. Eles trabalham com as ovelhas, eles trabalham longe do templo, então eles não conseguem participar da vida religiosa de Israel. Eles são, então, como a gente diria aqui na linguagem popular, a ralé da sociedade. Mas são estes os primeiros a ouvirem, então, o anúncio da salvação. E por serem, então, marginalizados, estarem longe de toda a vida de Israel, a vida religiosa de Israel, eles, então, temem. Veja aqui o versículo 9, diz que eles são tomados de grande temor. E por que eles temem? Porque são pecadores, certamente. Porque são pecadores. A palavra temor aqui, meus irmãos, a gente tem o costume às vezes de dizer que a palavra temor na Escritura diz respeito à reverência, a respeito, mas não somente isso. A palavra temor, a palavra pavor na Bíblia tem a ver mesmo com medo. E era isso que esses pastores estavam sentindo nesse momento. De alguma maneira, nós devemos também ter medo do nosso Deus. Jesus disse isso para os seus discípulos. Vocês não devem temer os homens que podem tirar a vida. Temam a Deus, que pode tirar a vida, o corpo, e também pode lançar a alma de vocês no inferno.
Nós devemos temer a Deus. Afinal de contas, até como pais, nós queremos que os nossos filhos também tenham um certo medo de nós, né? Até porque se eles perdem o medo da gente, nossos castigos, os nossos alertas não valem de nada. Veja, eles temem ao Senhor. Agora, essa não era uma realidade do Éden, né? Quando Adão não havia ainda pecado, ele encontrava com Cristo, ou melhor, com Deus, na viração do dia. Ele não tinha medo. Mas foi depois que ele comeu daquele fruto, que o pecado entrou em sua existência, que ele percebe que estava nu. Logo em seguida, Deus vai procurar Adão no jardim e ele sente medo, se esconde. Certamente, parte desse medo que nós temos diz respeito a essa nossa condição de pecado, nossa condição caída. Porque reconhecemos o nosso pecado. E veja, eles olham aqui e veem a glória do Senhor. O texto aqui diz que a glória do Senhor brilhou diante deles. E é exatamente isso que estava acontecendo ali. A glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso, estava brilhando sobre esses pastores marginalizados e pecadores. Por isso, então, eles temem. O anúncio e a encarnação de Cristo, então, deve nos lembrar essa primeira realidade. Nós somos pecadores. Pecadores diante de um Deus que é santo, maravilhoso e excelso. Quando, naquele dia, Adão ouviu de Deus, onde estás? Ele sabia do seu pecado. Nós devemos também, nesses momentos, meus irmãos, que estamos nesse período do advento, nesse período chegando ao Natal, lembrar da nossa condição do pecado e que tudo o que Cristo faz na sua encarnação acontece simplesmente porque o homem não podia se salvar sozinho. Cristo vem porque o homem não pode se salvar sozinho. A encarnação do Verbo deve nos lembrar da nossa condição de fraqueza, de afastamento, do desprezo de Deus. A glória, a santidade desse Deus que é tremendo. E nós estamos nessa condição de afastamento e pobreza. A encarnação do Verbo deve nos lembrar que a condição humana é decaída. Ela necessita, então, de um Redentor. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto aqui. Cristo é o nosso Redentor. Ele se encarnou para nos salvar e para nos retirar do pecado. A humanidade não pode salvar sozinha. E a grande manifestação desse juízo, dessa graça, veja, juízo e graça, é porque esse nascimento acontece de maneira virginal. O homem não poderia fazer nada, o próprio Deus coloca esse ente santo no ventre de Maria, para que o homem seja salvo, ou seja, a salvação começa por Deus e termina por Deus, a salvação é monergista, ele inicia e termina todo esse processo. Somos pecadores, precisamos de um Redentor, a encarnação deve então nos lembrar disso. Mas essa é a primeira coisa que nós devemos lembrar. A segunda coisa que nós devemos lembrar, então, nesse texto, esse texto nos ajuda a perceber isso, é que a encarnação de Cristo deve nos lembrar que somos salvos, somente por Cristo. Veja no versículo 10 ao versículo 14. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo diz a esses pastores pobres e aterrorizados, não temais. Eu tenho boa notícia para vocês. Não temam. E esse temor que nós encontramos em toda a Escritura, desde Gênesis 3, e a esperança que nós vimos lá quando Deus prometeu à mulher, da sua descendência virá um que pisará a cabeça da serpente, agora se manifesta. Não temam, porque o Salvador chegou. Ele nasceu em Belém. Pense, meus irmãos, que por mais que esses homens estivessem afastados de toda a vida religiosa de Israel, certamente eles esperavam por isso. Era toda a expectativa de qualquer judeu. Aliás, meu irmão, toda a expectativa do homem. O homem sempre espera por redenção. O homem espera por um Redentor. Ainda que ele não encontre Cristo, ele encarará para ele mesmo um Redentor. Talvez seja ele mesmo, talvez seja a sua família, quem sabe o dinheiro, quem sabe a fama, qualquer outra coisa. Mas o homem precisa de um Redentor. Ele precisa de um Salvador.
E esses homens então ouvem essa notícia, a notícia mais aguardada de toda a história. O Salvador nasceu. O Salvador nasceu. E as prerrogativas aqui que o texto dá sobre Cristo nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. As duas realidades são importantíssimas sobre quem Cristo é. Cristo é Salvador, Ele é o Salvador de toda a humanidade, mas Ele não é apenas isso, Ele também é Senhor. Veja que essas são duas realidades importantíssimas sobre o nosso entendimento de quem Cristo é, porque talvez na nossa sociedade, no nosso país, as pessoas tenham um relacionamento com o Cristo que é Salvador. O Salvador de toda a humanidade, aquele que morreu no lugar de muitos. E é por isso que no Natal, nesse período, muitas pessoas começam a falar um pouco mais de Jesus ou de algumas coisas religiosas, porque entendem esse contexto da salvação. Se você sair por aí e perguntar sobre Jesus, todo mundo crê em Jesus. Todo mundo acredita que Ele é Deus. Que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. A grande realidade é, Cristo é o seu Senhor. Não é somente o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Essas duas realidades aqui são importantíssimas. Ele não apenas vem salvar os homens, Ele compra os homens para ser o Senhor dos homens, para conduzir a sua vida, para transformar o seu caráter. Por isso que a conversão, meus irmãos, exige sim mudança de vida, mudança de perspectiva, porque agora você não serve a si mesmo, você serve ao seu Senhor. Essa é a mensagem da salvação. Essas duas prerrogativas de Cristo. E depois desse anúncio, o sinal aqui que ele fala é de humilhação. Você verá, encontrará uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. O sinal da humilhação, o sinal que apontava já para aquele sacrifício, para aquilo que ele sofreria na cruz. Ele seria trocado por um ladrão. Ele morreria do lado de outros ladrões. Então vem o grande canto dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas. Celebramos o nascimento de Cristo, mas nós sabemos que sem a sua humilhação na cruz, tudo isso não faria o menor sentido. Se Cristo apenas nascesse e não cumprisse a lei, se Cristo nascesse e não morresse na cruz, tudo o que nós fazemos aqui seria vão. Paulo diz que miserável homem que não tem a esperança de que Cristo ressuscitou dos mortos. Por que os anjos cantam aqui? É porque os anjos já observam a obra completa de Cristo. Eles cantam porque já observam que o nascimento de Cristo na terra já aponta para toda a obra realizada que Ele faria na cruz, que Ele salvaria de fato os homens. Porque Deus não pode falhar. O nascimento de Cristo apontava para a redenção eterna, de que o Deus Emanuel estava agora de fato no meio dos homens, para salvá-los. É por isso que os anjos cantam, porque eles sabem que Deus não pode falhar. Por diversas vezes o povo teve a esperança de que o Messias veio. A própria Eva, quando nasceu Caim, provavelmente pensou que era o seu filho o Redentor. Se nós olharmos com atenção para o texto ali, ali nasceu o auxílio do Senhor. E não era. Em toda a história do povo foram nascendo pessoas que tinham características do libertador. Moisés, próprio Abraão, Davi, Salomão, nenhum deles eram. Eles não poderiam trazer a paz da terra para os homens a quem Deus queria bem. Apenas um Salvador, o Messias, Cristo, é que pôde trazer isso. A encarnação deve nos lembrar, meus irmãos, então, essa realidade, que somente Cristo é aquele que pode trazer paz na terra, paz aos homens a quem Deus quer bem. Não sei se eu já contei isso aqui, mas John Newton falava com certa frequência de que ele esquecia alguns dos textos da sua Bíblia. Ele estava velho como pastor e pregador, mas duas realidades ele não esquecia. A primeira é que ele era um grande pecador, como nós vimos no primeiro ponto. A segunda é que Cristo é um grande Salvador,
Cristo é o Salvador da humanidade. Os homens precisavam de paz. Precisavam ter o seu coração apaziguado do temor. É Cristo quem resolve isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, como diz Paulo. Essa é a segunda verdade que nós encontramos aqui. Em primeiro lugar, a encarnação deve nos lembrar que nós somos pecadores. E que toda essa obra de redenção acontece simplesmente porque Adão cometeu o pecado, comeu daquele fruto, e você também é pecador. Em segundo lugar, deve nos lembrar que Cristo é o nosso único Salvador. Em terceiro lugar, é que nós somos testemunhas desse Salvador. Veja isso do versículo 15 até o versículo 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. Mas, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Então, o texto diz que os pastores agora saem do seu local e vão averiguar o que o anjo havia dito. Eles encontram lá, de fato, Jesus está envolto em panos, deitado numa manjedoura. E o curioso, meus irmãos, é que quando eles veem o menino na manjedoura, a primeira reação deles é divulgar aquilo que eles haviam ouvido e visto. Eles começaram a contar para a multidão que estava à sua volta, batendo nas casas e contando: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, ele nasceu. Começam a anunciar a respeito do Salvador. E veja, eu contei para os irmãos que os pastores eram considerados a ralé da sociedade judaica. Eles são os primeiros a ouvir a respeito do anúncio do Salvador, e veja, eles são os primeiros pregadores. Eles são os primeiros a anunciar a salvação e a redenção. Por que Deus não escolheu os grandes mestres da retórica grega? Por que Deus não escolheu os membros da nobreza do império? Por que Deus não escolheu pessoas que seriam mais gabaritadas para falar, que teriam eloquência, ou quem sabe que teriam mais credibilidade no seu discurso? Logo, os pastores de ovelha, para anunciar a salvação, para anunciar o Redentor. Por que Deus fez isso? Ora, meus irmãos, é para que a glória fosse somente dele, não dos homens. Veja que a encarnação nos remete a isso. Como eu disse, o nascimento virginal é para mostrar que a salvação essa é a mensagem que salva e transforma o mundo. Afinal de contas, começa com pastores. Nós estamos agora, meus irmãos, espalhados por todo o mundo. O Evangelho está alcançando toda a tribo, língua e nação. Deus usou aqueles pequenos pescadores da Galileia, e Deus usa você também. Deus usa a mim também. O poder está na mensagem e proclamá-la com a intrepidez e ousadia. Nosso chamado é simplesmente fazer o que esses pastores estavam fazendo, contar para todo mundo que nasceu o Salvador, e nós sabemos que ele morreu e ressuscitou para salvar a todo aquele que nele crer. Você agora é uma testemunha. Veja o versículo 18, aqui a eficácia dessa mensagem. Todos ouviram e se admiraram
com as coisas referidas pelos pastores, por causa do poder da mensagem e não somente por causa do poder dos pastores. A encarnação do Verbo, meus irmãos, então nos lembra disso. Deus não nos escolheu baseados nas nossas qualidades, nos nossos méritos. Você não merecia. Tal como esses pobres pecadores, pastores de ovelhas, foram chamados para ser testemunhas, todos nós aqui também éramos assim. Todos nós somos assim, incapazes. Essa mensagem que os anjos anelam anunciar, que os anjos anelam comunicar, foi dada a você, foi dada à igreja. No meio da fraqueza da igreja perseguida, no meio das dificuldades que nós temos em todos esses 2000 anos da história da igreja, nós vemos que Deus usou homens, mulheres, pastores de ovelhas, pedreiros, donas de casa, pastores, e também homens letrados, como Paulo, para que a sua mensagem fosse anunciada e homens fossem salvos para a glória dele. Somos testemunhas de uma mensagem extremamente poderosa e digna de confiança, meus irmãos. Digna de confiança. Somos salvos pela graça de Deus e tivemos a nossa culpa retirada e agora precisamos sair por aí anunciando essa mensagem como quem recebeu nova vida. Nesses próximos dias você terá reuniões de confraternização, quem sabe do seu trabalho, você vai ter confraternização da sua turma da faculdade, ou quem sabe da sua escola. E começam, essas confraternizações, que se tornam momentos, meus irmãos, importantíssimos para nós anunciarmos a salvação, para falarmos do Evangelho, não somente para comermos, ou para cantarmos, ou para, como o mundo faz, celebrar esse momento, essa festividade, o final de ano, como a gente diz por aí. Nós temos a oportunidade de usar esse momento de maneira sábia para anunciar o Evangelho e falar de Cristo, chamar aquela pessoa, quem sabe que teve um ano difícil, que perdeu um ente querido, que não crê no Evangelho, e falar de Cristo para ela, falar dessa paz, falar desse Redentor e desse Salvador, para que essas pessoas encontrem, então, a Cristo. Porque a paz que esse Cristo traz não é apenas a ausência de conflitos, não é a paz relacionada à liberdade financeira. O que Cristo traz é paz com Deus. Paz com Deus. Concluindo aqui, meus irmãos, o Natal pode ser mesmo apenas uma festa sem sentido para muitos, uma atração turística, como nós vemos lá em Abu Dhabi, uma árvore de 11 milhões de dólares, mas pode ser para nós um momento muito especial para lembrarmos dessas coisas importantíssimas, lembrarmos da encarnação, lembrarmos da nossa pretérita condição, lembrarmos da nossa dependência de Cristo, que somos pecadores, lembrar de Cristo como nosso Redentor, como nosso bendito Salvador, de que Ele traz paz ao nosso coração, e motivar a usar esse momento para então nos tornarmos e sermos testemunhas, pregando o Evangelho. Não permita que esse período inteiro seja só de correria, presentes, comprando presentes, luzes, enfeites, músicas natalinas. Não permita isso. Use esse momento para conhecer mais de Cristo, para amá-lo, para reverenciá-lo. Nosso coração, então, esteja desejoso disso.